Olá, que bom ter você aqui de volta. Meu nome é Ade Júnior e agora a gente chegou na linha do tempo do racismo estrutural, que é promovido pela Trace Brasil, pelo Cívico e que foi feito aqui por mim numa pesquisa que a gente fez há muitos anos e que a gente usa em várias empresas, em vários lugares para falar um pouquinho sobre o que é racismo estrutural. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, o Cívico, Trace Brasil, e me segue também, viu? Aproveita! Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre o racismo estrutural no século XX, no pós-escravidão. Se você ainda não viu, volta lá atrás que a gente tem um vídeo falando um pouquinho sobre o racismo no século XIX e agora a gente vem para o século XX. Como a gente disse lá no último capítulo do século XIX, depois da escravidão, os negros passaram a não ter nenhum tipo de direito ou qualquer tipo de benefício. Mas só que aí, em 1911, é um ano muito emblemático no Brasil, porque o nosso país vai participar de um congresso, a Conferência Mundial das Raças, que vai acontecer em Londres, no Imperial London College, que vai acontecer o seguinte: o Brasil vai discutir como ele vai extinguir as pessoas negras da sociedade. E ele vai tentar fazer isso, primeiramente colocando essas pessoas em situação de pobreza ou através da miscigenação. Para o Dr. João Batista de Lacerda, que era o grande pensador científico do Brasil nessa questão da eugenia, o Brasil só poderia ser um país civilizado se não tivesse mais negros, e para isso a gente teria que branquear o nosso país. Para isso, ele levou uma foto, na verdade, uma pintura de Modesto Broncos, que foi feita em 1895, em que mostra uma avó agradecendo a Deus por ter tido um neto branco através da sua filha mulata ter se casado com um homem branco. O nome dessa foto é A Redenção de Cã e ela foi muito usada e hoje ela está no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ou seja, o plano do nosso país era fazer com que pessoas negras não mais existissem e ele deixa isso muito claro lá nesse congresso. Daqui a 100 anos não teremos mais negros no nosso país. Todo o século XX vai ser permeado pelo racismo, mas aqui a gente está bem começando naquela ideia de como transformar o país num país racista. Na década de 20, na década de 30, foi uma das décadas mais complicadas para o nosso país, na sua posição em relação a essa ideia de democracia racial, que vai ser criada principalmente a partir do final da década de 30, mas em todo esse momento, o Brasil vai ter pessoas negras sendo ignoradas. Por exemplo, na década de 20, pessoas negras ainda não podiam nem votar. Na década de 30, por exemplo, pessoas negras não vão poder participar de alguns movimentos no nosso país. Ainda que não fosse explícito no nosso país, dentro de toda a nossa narrativa, o racismo sempre foi algo implícito, ou seja, todo mundo pode entrar num hotel, mas nem todo mundo acaba entrando no hotel. Todo mundo pode entrar naquela festa bacana, mas nem todo mundo entra naquela festa bacana. Todo mundo pode morar naquele bairro, mas nem todo mundo mora lá. Isso são consequências da estrutura que não permite que alguns grupos possam participar da nossa sociedade. Por isso, em 1931 é fundada no Brasil a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira vai inspirar vários movimentos no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Era um grupo que desejava fazer com que pessoas negras pudessem ter acesso à educação, saúde, moradia. Infelizmente, em 1937, ela vai ser extinguida pelo Estado Novo no nosso país. Assim como no nosso país, vários grupos de imigrantes vão criar suas escolas, os seus hospitais, as suas regiões onde eles vão morar, por exemplo, o hospital do grupo X, o hospital do grupo Y, a escola católica italiana, a escola católica alemã, os negros também queriam criar suas escolas, mas eles foram impedidos pelo Estado, porque muitos até diziam que os negros querem dividir as pessoas. Não deixa de ser irônico, não deixa de ser engraçado. Em 1934, o Brasil vai colocar na sua Constituição eugenia. Isso mesmo, as leis eugênicas, as ideias eugênicas vão ser implementadas no nosso país na Constituição, assim como outros países racistas que a gente conhece lá na Europa, num país... Já entendeu, né? O Brasil vai ter uma política eugênica que vai basicamente nortear os livros de crianças e adolescentes naquele período. Se você pegar livros da década de 1920, 30 e 40, você pode se assustar com os livros de ciências da natureza e a descrição étnica que eles fazem dos grupos negros, amarelos, brancos e asiáticos.
É basicamente um show de horrores do racismo se mostrando na nossa sociedade e deseducando crianças. E isso vai durar gerações na cabeça de muitas pessoas no nosso país. Então, nosso país teve uma Constituição em que ele colocou a palavra eugenia de forma clara lá. E você pode consultar isso no site da Câmara dos Deputados, onde todas as nossas leis foram transcritas e estão lá para todo mundo assistir, para todo mundo ler o que está lá na Constituição de 1934. E agora chegamos em 1951. O ano de 1951 é a primeira vez que o Brasil vai tipificar o racismo como algo errado. É a primeira vez que a gente vai falar disso de forma clara e veemente numa lei, que é a Lei Afonso Arinos. A Lei Afonso Arinos não tipifica o racismo ainda como crime, mas como uma contravenção. É muito importante colocar isso. E a primeira pessoa a utilizar a Lei Afonso Arinos vai ser a Glória Maria. A Glória Maria que vai ser impedida de entrar num hotel no Rio de Janeiro e vai fazer uma denúncia contra esse hotel utilizando a Lei Afonso Arinos. Então é muito importante entender que no nosso país, pessoas negras sempre tiveram seu lugar cerceado, sempre foram vistas nesse lugar. Mas só que o Brasil ainda acreditava na ideia de democracia racial. Na verdade, não tinha democracia racial nenhuma. Pessoas negras eram impedidas de entrar em lugares, eram pouco vistas dentro das universidades e também em empregos bem remunerados. Isso porque nós tivemos uma estrutura que impediu que pessoas negras tivessem algum tipo de ascensão financeira, econômica e até mesmo na questão da saúde, em que pessoas negras vão viver menos que pessoas brancas, segundo os censos do IBGE nos dias de hoje. Então, a partir da década de 50, a gente vai ter uma discussão que já acontecia também fora do Brasil, que já acontecia nos Estados Unidos e que vai acontecer aqui no Brasil também. Só que as vozes brasileiras do movimento negro brasileiro eram silenciadas ou eram vistas como vozes dissonantes da ideia de uma democracia racial em que tudo fluía de forma harmônica. Então é importante a gente falar disso. Bom, e chegamos a 1968, onde a gente vai ter a Lei 5.465/68, que é a Lei do Boi. A Lei do Boi vai tipificar basicamente que 50% das vagas oferecidas por universidades agrícolas e públicas do nosso país serão destinadas a pessoas que têm terra. A Lei do Boi vai ser declarada inconstitucional em 1985, lá no Rio Grande do Sul. E essa foi um dos grandes impulsionadores para a entrada de várias pessoas brancas nas universidades, uma vez que quem possuía terra no nosso país eram as pessoas brancas. Se você voltar na nossa linha do tempo, em 1850, quem poderia ter terra no nosso país eram principalmente pessoas brancas. Quer saber mais sobre essa questão de terra? Veja as discussões que nós temos sobre reforma agrária e as discussões sobre quem pode morar e quem tem direito à moradia na nossa sociedade. É basicamente uma discussão de quem foi impedido de ter casa, moradia, lugar de morar e que não pôde participar dessa roda que ajudou os imigrantes a impulsionarem o Brasil para frente. E essas pessoas são, em sua maioria, descendentes dos escravizados, uma vez que mais de 80% das pessoas que vivem na pobreza no nosso país são pessoas negras. Já nos anos 70 e 80, no nosso país, grandes nomes do movimento negro, intelectuais como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Milton Santos, tantos nomes, até da Sueli Carneiro nos anos 90 e 80, que sempre tiveram lutando pela causa negra, continuavam a ser ignorados no nosso país, infelizmente. A TV continuava fazendo blackface, piada com pessoas pretas e sempre, toda manhã, a maioria desse país que é negro acordava com pessoas brancas e loiras falando para crianças o que era ser belo, o que era ser bonito, o que era ser bacana. Então, o racismo, basicamente, foi de forma direta e indiretamente também introjetado na cabeça de crianças, de adultos, de jovens no nosso país, fazendo com que a estrutura racial do nosso país fosse completamente europeizada ou eurocêntrica. Então é muito importante entender que durante muito tempo, no século XIX e XX, pessoas negras ainda eram vistas como dissonantes dessa ideia que o Brasil tem de si mesmo de democracia racial. E isso vai mudar só no século XXI. Para isso, eu vou te chamar para poder vir para o próximo capítulo em que a gente vai falar do século XXI e dos impactos que tiveram as discussões que vão acontecer nos primeiros anos do século XXI no nosso país até os dias de hoje. Vamos lá?